translacional no espaço-tempo, claro, né? Transformações de grupo de Lagrange. Tá? Vamos lá. Então, com partir das mesmas premissas, o lagrangiano, depende são das derivadas primeiras, já sabemos então pela lei da conservação, né, pela invariância translacional, que não há dependência explícita em X. Então, o que é invariância sobre transformações de Lagrange? Só para a gente ter uma ideia. Suponhamos que a gente pega o lagrangiano, como a gente já fez algum. Se a gente pega só rapidinho o lagrangiano de Poincare. Então, esse lagrangiano aqui é um lagrangiano, vamos colocar assim, de φ e de φ, né? Então, meio. Então, quando a gente faz uma translação, uma transformação de Lorentz, cancela o escalar, o que nós temos é isso aqui, ó, filhinha de x' é igual a φ de x. Bom, vamos escrever então o lagrangiano agora de filhinha de x', filhinha de x'. Escrever o lagrangiano, né? L de filhinho, então é um meio. Então está tudo aqui. Então, filhinha, então a gente sabe. Essas derivadas aqui, a gente sabe como se transforma. Já tínhamos visto, né? Essa derivada em relação. Então, isso aqui é um meio. Né? Delinha mi, essa aqui se transforma. Então, isso aqui é lambda a menos 1 transposto mi. O outro delinha mi vai me dar lambda mi kappa, aí fica dmi φ de x, né? d kappa φ de x, né? Filhinha igual a φ e o delinha se transforma dessa forma, e menos um meio de 2 por 2. Então, esses lambdas aqui se cancelam, porque fica aqui lambda transposto. Mi é lambda mi. Então, lambda menos 1. Mi, lambda mi kappa vai dar o delta. Essa matriz mata essa. Isso aqui vai dar o delta. Então, esse lagrangiano aqui vai dar exatamente o lagrangiano de φ de φ. Então, quer dizer, o lagrangiano escrito em termos dos campos transformados, de tudo transformado, é o mesmo lagrangiano que escrito em termos dos campos originais. Quer dizer, a invariância aí vale para o campo vetorial, vale para o campo espinorial, que a gente já fez. Então, a invariância sobre transformações de Lorentz, ao dizer que o lagrangiano é invariante, nós estamos fazendo essa afirmação aqui. O lagrangiano construído com os campos φ de x e as suas derivadas, né? Vou colocar assim, é igual ao lagrangiano construído com filhinha de x' e as derivadas todas transformadas. É isso que está me dizendo a invariância. Então eu pego o lagrangiano, escrevo, mantenho a mesma forma funcional. Foi o que a gente fez ali. A gente escreveu o lagrangiano de tudo transformado e dá o lagrangiano de tudo que é antigo. Né? Quer dizer, a gente tem esse critério de parece aqui. E o que significa, então, né? Uma transformação de rotação em cima desse campo. Significa, como nós tínhamos visto, né? A transformação de rotação, a transformação de S1 de Lorentz, né? Em cima do campo genérico, né? Filhinha de x', o campo transformado das coordenadas transformadas é nada mais, nada menos do que exponencial de 1/2 de ômega mini sigma mini φ, onde
esses geradores aqui são geradores na dada representação. Se esse campo for escalar, sigma é 0. Se esse campo for um vetor, sigma é aquela matriz com aqueles elementos. Se esse campo for um espinor, sigma mini é menos 1/4, acho que lá isso é menos 1/4 de gama mi comutador. Quer dizer, a gente sabe, esse gerador, isso aqui é o gerador das transformações de Lorentz na representação em que esse campo fica. Então a gente sabe, essa matriz é conhecida se nós conhecemos a representação do φ. Então isso aqui é a transformação de Lorentz em cima de qualquer campo, qualquer representação. O aspecto da representação está aqui. Então eu posso agora, eu sei que x' mi é lambda mini de ômega x'. Esse mesmo parâmetro ômega que está aqui, é o mesmo que está aqui, essa transformação é essa transformação vista no espaço de Minkowski. Essa mesma transformação com esses mesmos parâmetros ômega vista no espaço de representação do campo φ. Se nós pegarmos uma transformação infinitesimal, então a gente sabe, uma transformação infinitesimal vai nos dar que isso aqui eu posso escrever assim, identidade, então podemos escrever assim, φ de x mais 1/2 do ômega mi sigma mi φ de x. Claro, essa matriz aqui, sigma mini, ela vai ter índices que vão casar com esse. Esse índice aqui é o índice do gerador, não o índice de elemento de matriz. Vocês estão lembrados bem disso. Mas, claro, termos de ordem ômega 2 que nós vamos estar desprezando se nós pegarmos a transformação infinitesimal. E ali, se nós pegarmos a transformação infinitesimal, a gente sabe exatamente, também devido à expressão do gerador na representação vetorial, a gente sabe que essa transformação aqui dá x' mi igual a x' mais ômega mi x'. É só lembrar que essa matriz aqui, né, se for lembrar, esse lambda é exponencial de meio de ômega capa lambda, sigma capa lambda. Só que eu vou estar fazendo sigma capa lambda, né, mi atuando em x'. Aí eu sei que isso aqui, esse sigma capa lambda mi é 1/2 de delta mi capa, e comprar isso aqui. Então a gente sabe essas leis de transformação. Então essa transformação de Lorentz infinitesimal, esses são os parâmetros, esses meios de parâmetros aparecem aqui. Então isso é a transformação infinitesimal. Então, o que a gente está dizendo, né, que esse lagrangiano, então a gente vai definir agora o que é o nosso delta φ. Então nós temos que o φ' de x' mais x' é x mais delta x, isso aqui. É igual a φ de x mais meio ômega mi sigma. Vou lembrar que é sempre uma matriz que vai estar atuando com seus índices nesse vetor aqui. E aí, quer dizer, o nosso delta x', né, nada mais é do que ômega x. Eu não estou lembrando muito bem das nossas convenções aqui do curso, se vocês conferirem para mim, se quando a gente fez a representação, a gente tem que procurar aí nas aulas do grupo de Rose, quando a gente pegou esse elemento, sigma mi capa lambda, eu não lembro se era menos ou mais, eu acho que tinha um sinal menos, capa mi, eta de lambda, menos eta de lambda, delta, capa mi. Eu tenho a impressão que na nossa, a gente tinha um sinal menos aqui. Vocês puderem chegar. Não é menos? É menos aqui, né? Então aqui fica mais, aqui fica menos. Então aqui tem um sinal menos. Por causa desse sinalzinho aqui. Você, Oi? o que ia completar? Sabe por quê? A gente tinha o seguinte, que esse gerador, sigma mini, ou sigma capa lambda,
na representação, né? Vetorial, ele é isso aqui. Opa. Menos delta e cata, eta lambda ali, menos eta lambda ali, delta e lambda. Então, quando a gente coloca aquilo lá, né, vai ter ômega capa lambda, sigma capa lambda, μi, xi, que tem um fator meio. É na transformação de Lorentz. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar mi, e depois o outro mi. Então, vai dar o sinal menos, né? E o fator 2 vai cancelar. Então, é isso aqui. E o ômega e o sigma mini, por exemplo, no caso de Spinozzi, vocês viram, nosso cálculo era que esse sigma mini era menos 1/4 do comutador de gama mini. Né? É por isso mesmo que eu faço questão de copiar, porque naquela hora eu tinha esquecido e aquilo me Não, chateou. E às vezes eu mesmo, como aula para outros, sem querer, confundo as convenções, né? Como eu não anoto isso, eu vou ficar confundindo, então é bom depois vocês irem vendo se eu estou sendo consistente. Eu lembrei que tinha esse sinal menos assim. Bom, então, a gente, ao expandir esse termo aqui, vai ficar filinha de x. Então, nós vamos ter o seguinte, filinha de x menos o φ de x. Então, isso aqui vai me dar o delta φ de x. Então, a variação do meu campo, delta φ de x, vai ser filinha de x menos φ de x. Então, dessa forma, eu trago a comparação dos dois campos, do campo transformado e do campo original no mesmo ponto. Então, isso aqui. Então, esse termo aqui, quando eu fizer a expansão em Taylor, né, eu vou pegar a derivada de filinha e vou estar multiplicando pelo delta x. Então, quando eu fizer a expansão em Taylor desse lado, eu vou produzir um termo que é d delta x mi, dmi do filinha, calculado em x. Claro que filinha é φ mais um delta φ, que já é um infinitésimo. Então, como aqui já está multiplicando por delta x, e eu estou carregando só transformações em primeira ordem, então, nesse termo aqui em que eu faço a expansão em série, esse filinha vira φ. Então, e esse delta x aqui é menos ômega mi x. Então, esse termo aqui, que vem do delta x dmi φ, aqui ele passa para o lado de cá, vem com o sinal mais. Então, esse termo aqui vai ficar ômega mi. Posso até botar esse mi em cima. X mi dmi φ. Aí, claro, φ de x, tá? Então, vamos ver se não fiz besteira aqui, né? Desse lado fica delta xmi, para cá vem menos delta xmi. Então, menos delta fica mais ômega, isso é certo. E aí, o termo que defende agora da rotação interna do campo. Isso aqui é alguma coisa que vocês já estão vendo, né? X vezes D. Já está vendo alguma coisa tipo momento angular orbital. Isso aqui depende do instrumento do campo. Agora, tem um segundo termo ali, que é mais o meio do ômega mi, sigma mi. Então, isso é o meu delta φ. Então, eu tenho uma variação devido à mudança de coordenada do campo, né, a mudança do seu argumento, e uma variação devido ao fato dele ter um comportamento de uma representação não trivial do grupo de Lorentz. Tem uma rotação interna. Então, isso é o nosso delta φ. Então, a gente pode pensar dessa forma. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Ou eu venho, substituo aqui filinha de x', né? Então, você tem isso aqui, ó, filinha de x', é o que mais isso aqui, e o d', lá, ou então eu posso pensar que eu saio do lagrangiano φ, né? E a variação, vocês podem mostrar, a gente não mostrou aqui outro caso de transformações SO3, né? Que a variação da derivada do campo é definida da mesma forma, né? Que é a variação da derivada do campo é o d' mi de filinha calculado do ponto x menos o d'
campo x menos o original, menos o campo original do campo x. A variação da derivada é a derivada da variação. Bora fazer isso, né? A gente pode mostrar. É só usar a definição aqui, né? Quer dizer, o D' mi, quer dizer, eu sei quem é esse cara, sei transformar isso aqui, sei quem é o filhinha de x, filhinha de x, filhinha de x é π de x mais esse ômega todo, fácil de vamos ver que dá direitinho. Tá, só lembrar aqui uma coisinha, transformar, deixa eu apagar isso aqui, quer dizer, o D', eu sei como se transforma φ, filhinha de x', eu sei que é essa exponencial aqui, né? Então, claro que se eu quiser pegar a transformação da derivada, né? D' mi, filhinha x', né? D' mi aqui é derivada. Derivar em relação a x' é derivar em relação a x', derivar x' em relação a x'. Esse sobre isso aqui. Isso aqui é o D' mi. Derivar em relação a x' mi é derivar em relação a x', derivar x' em relação a x' e o filhinho de x'. Aí o filhinho de x' eu sei quem é. Exponencial de ômega. Está aqui contraído, já está imaginando que está contraído ômega sigma, não está carregando índice de marca. Depois a gente explicita. Então isso aqui é a D'. Então isso aqui é tudo transformado. É a derivada transformada do campo transformado na coordenada nova. Então, isso aqui é a lei de transformação desse objeto. É daqui que eu tiro isso aqui. D', né? Só depois substituir x' lá por x mais delta x. E fazer a expansão em série, D' mi, tá? Eles mostram isso aqui. Mas a gente vamos fazer então isso aqui. Nós temos que o nosso lagrangiano, escrito em termos dos campos φ de x e das suas derivadas, ele é o mesmo lagrangiano, escrito em termos dos campos φ e das suas derivadas. Isso é o que nós vimos aqui sem variância rotacional. Tá? Então vamos substituir esse carinha aqui. Isso aqui a gente sabe que é então. Substituir infinitesimalmente. Filhinha de x' é φ de x mais 1/2, tudo infinitesimal, 1/2 do ômega sigma φ de x. Certo? Estou usando aquela lei de transformação exponencial já expandida. Filhinha de x' é exponencial de 1/2 de ômega sigma atuando em φ. Então, expando em primeira ordem ômega. A mesma coisa aqui. Vou usar essa transformação aqui. Só lembrar aqui o seguinte, né? Vou botar aqui para uma vez. D' mi. Mas a gente tem aqui o seguinte, que D' mi é derivada em relação a x' e a derivada de x' em relação a x'. Então a gente sabe que x' é ômega mi. X'. Então vamos inverter. X' a menos 1 mi x'. Então, derivada de. Então vamos logo expandir isso aqui, x' vai ficar o primeiro termo aqui, a identidade vai ficar x' mi. E aí o segundo termo vai ter menos 1/2 de ômega sigma x' a x'. Lembra que seus itens são saturados certinhos. Então, ele vem no sinal menos por causa do inverso. Mas lembrem-se que esse sigma tem um sinal menos. Tá?
porque esse sigma aqui é menos, tá? Então, da mesma forma que o x' mi é x mi menos ômega mi x mi, o x mi é x' mi mais ômega mi x mi, certo? Então, esse sinal mais aqui vai aparecer porque esse sigma é menos, aquela expressão, não menos fica mais, foi isso aqui. Então a gente sabe quem é esse carinha, então a gente sabe que isso aqui é delta mi mais ômega mi, derivada de x em relação a x', é ômega mi, certo? Só derivada de x, vou pegar a derivada de x mi em relação a x' é mi, é ômega mi. Então, quer dizer, esse índice aqui é o índice de quem está aqui em cima e esse índice embaixo é o índice de quem está aqui embaixo. Então, só trocar, então isso aqui é ômega mi, tá? Não só para lembrar vocês do que a gente já sabe. Então, eu sei como se transforma essa derivada. Então, esse termo aqui vai aparecer. Então, nós vamos ter aqui dmi do filhinha. Então, isso aqui vai dar para nós dmi do filhinho de x'. Mas filhinho de x' é φ de x. Que a gente já vai ficar L de φ, dmi φ, vai ficar um L aqui de φ, dmi φ. Então, aqui vai ficar dmi. Vai ficar dmi. Esse primeiro termo aqui, eu estou pegando primeiro isso aqui, dmi atuando em filhinha de x'. Que é isso aqui. Então, vai ficar dmi disso, mais 1/2. E aqui esse d vai atuar aqui. Vamos dizer dmi. Vamos botar os índices agora. Ômega, capa lambda, sigma, capa lambda, φ. Esse termo aqui. Primeiro, então, é essa derivada atuando nisso e nisso. Agora, o segundo termo é essa derivada, ômega, mi, dmi, atuando em filhinho de x'. Mas aí esse termo aqui já vai dar de ordem ômega 2. Então, nós vamos ter o termo aqui, que é ômega mi, dmi, certo? Então, o d'mi, filhinha, x', nessa aproximação de primeira ordem em ômega, se eu não errei, como eu escrevi aqui, fica esse operador de derivada transformado, que é ele mais ômega d. Vou botar ômega d. Tá, então, então vai ficar o dmi, o primeiro termo é o dmi atuando nisso tudo. Então, o dmi bate aqui, que é zero ordem em ômega, e bate aqui, que é a primeira ordem em ômega. Depois vem esse termo que já é a primeira ordem em ômega de melinha. E aí ele vai interferir só com esse termo aqui, que é a primeira ordem em ômega, que é zero ordem em ômega. Então fica tudo em zero ordem, primeira ordem em ômega. Tá certo? Então, a invariância do Lagrangiano, né, sobre rotações, está me dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, claro, agora a gente faz uma expansão do lado esquerdo. Não, do lado esquerdo está lá, φ de d. Faz a expansão do lado direito, né? Quer dizer, eu vou expandir isso aqui em termos, né? Isso aqui vai ser a minha variação, primeira ordem em ômega, e isso tudo aqui também vai ser a minha variação. Então, quando eu for expandir do lado direito vai ficar L de φ dmi φ mais as variações vezes a derivada, né? Quer dizer, essa variação aqui, atuando na derivada de L, que é essa variação aqui, né? Que está atrás, então, atuando no DL de φ, quer dizer, e isso aqui é a derivada do campo em relação a isso aqui. Então vamos fazer agora a variação. Aí vai ficar o lado direito, vai ficar um L de φ dmi φ, que vai cancelar com o lado de lá. Então a gente vai ficar com uma equação igual a zero em primeira ordem em ômega. Então, esse termo aqui, né? E esse termo aqui vai estar multiplicando, vai fazer a situação, cada variação, né, com sua derivada. Então vai ficar a derivada em relação a φ, vai estar multiplicando isso aqui. Então esse termo aqui vai ficar 1/2,
botar agora os índices no meio de ômega, sei lá, capa lambda, ômega mi, faz sigma mi, e isso tudo aqui multiplicando dl daqui. E depois o outro termo lá vai ser esse termo todo aqui, multiplicando a derivada de L, né? Então mais esse segundo pedaço aqui, que é o meio. Claro, essa derivada aqui, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante para espaço temporal, então essa derivada pode atuar diretamente aqui no campo. O meio de... Aqui só porque já tem dele, vou botar então capa ômega capa lambda, para a gente ver se a gente uniformiza depois o parâmetro ômega capa lambda. Mais o meio de ômega capa lambda, sigma capa lambda, tá. Depois o outro termo, que vai ser ômega mi, tem um erro, né? Isso aqui é ômega mi dmi, desculpa. Tá certo, isso aí eu estou pegando derivada, né? Eu estou fazendo isso aqui. Isso tudo aqui tem um índice mi livre, né? Um índice mi que está livre. Então, mais, vamos chamar, esse que eu tenho que explicar. Cada ômega estão somados, e aí aqui vai dar um mi. Então, vamos somar aqui. Ômega mi, a gente uniformiza a notação. Ômega mi dmi. Então, isso aqui é essa variação. O que eu estou fazendo, na verdade, é isso, né? F de x mais delta x, y mais delta y. Tá? Isso aqui é f de x, y, mais, né, delta x ddx, mais delta y ddy, então f, né? Cada variação com a sua respectiva derivada. Primeira aula, se fosse segunda aula, claro, tinha que levar isso ao quadrado, a gente tinha que ter termo misto. Então, isso tudo aqui, eu estou atuando aqui na derivada de L em relação a D. Quando o índice mi agora, né, se completa, né? Então, tem capa lambda lá, mi, e pode depois uniformizar. Tem ômega capa lambda, esse dmi aqui, com esse daqui que eu posso chamar de contraposo depois, e esse aqui eu poderia fazer capa lambda, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, capa lambda, eu vou chamar isso aqui de capa, isso aqui de lambda, vamos poder ajustar tudo isso. Então tá legal. Aí só lembrar o seguinte, que PL de φ, pelas equações, vamos usar logo, então isso aqui igual a zero, claro. PL de φ é dmi, né? Então vamos pensar que isso aqui é dmi de dl de dmi. Aí vamos de novo usando as equações de Euler Lagrange. Então nós vamos ter aquele terminho lá, vezes a derivada do L, e depois isso aqui vezes, né, a derivada daquele terminho, mas vai sobrar um terminho aí, vai ser a derivada daquele termo lá, é esse pedaço aqui. E depois nós vamos ter esse termo aqui. Esse termo aqui pode dar uma pegar, pisar, né? Eu vou ter a derivada daquele ali.
está multiplicando esse. Vou pegar a derivada desse termo aqui, dmi. Aí nós temos, vai sobrar. Tá certo, esse nós temos. Sobrar, a gente vai querer colocar tudo isso, né? Sob a forma de uma única derivada. Então eu vou ter que fazer matar, vamos fazer um esforcinho para colocar tudo isso sob a forma de uma derivada. Vamos ver o que a gente já pode fazer aqui, que a gente já conhece o tensor de energia e momento, né? Olha só, esse pedaço aqui, isso aqui, na verdade, está dando um pedaço do tensor de energia e momento, que é dl, dmi, dmi. Tá? Vamos ver se a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos já substituir, vamos de qualquer maneira substituir isso aqui por isso aqui. Tá legal? Então, vamos botar esse termo aqui, então vai ficar. Vamos abrir tudo para poder selecionar o outro. Então, o primeiro termo vai ficar. Então, vou até apagar isso aqui. Então, é o seguinte: o meio, a gente poder agora fatorar o nome. O meio de ômega capa lambda, sigma capa lambda, φ, vezes dmi, dl, dmi. Vamos sobrecarregar. O primeiro termo aqui está feito. Mais o meio de ômega capa lambda, sigma capa lambda, dmi, depois esse último termo, esse termo que nós já usamos na equação de campo, usamos esse para pegar esse termo mais ômega, botar assim, mi, dl, d, dmi, φ, dmi, φ, igual a zero. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, vamos botar esse mi aqui, ó, para cima, e vamos botar esse mi aqui, que não tem problema nenhum. Só por quê? Porque isso aqui é antissimétrico. Então, olha só, esse ômega é antissimétrico. Esse cara é antissimétrico. Esse ômega é antissimétrico, esse cara é antissimétrico. Então, tá. Agora, vamos colocar isso aqui, capa lambda. A partir desse momento, só para redefinir, para ficar uniforme, né? Vou chamar o mi de capa e o mi de lambda. E aí, quando eu antissimetrizar esse termo aqui, eu posso antissimetrizar esse aqui. Quer dizer, como isso aqui é antissimétrico, ó, isso aqui é antissimétrico, isso aqui já é antissimétrico. Não tem nenhuma parte simétrica contida aqui, mas aqui tem uma parte simétrica contida. Eu tenho que garantir que esse ômega vai estar contraído com alguma coisa antissimétrica para eu poder fatorar o ômega. Então eu boto um fator meio aqui, e aqui eu tomo a parte simétrica. Vou escrever isso aqui então como sendo menos dl d capa φ de lambda φ igual a zero. Tá? Então agora eu tenho uma equação tensorial, eu posso fatorar o tensor antissimétrico, porque antes eu não podia tirar o ômega daqui, porque esse ômega, eu tenho que garantir que o que vai sair dessa equação é só a parte antissimétrica dele. Então agora eu posso esquecer o meio de ômega capa lambda, o meio de ômega capa lambda e o meio de ômega capa lambda. Certo? E isso que está aqui, isso que está aqui é a parte, isso aqui na verdade quando a gente tinha pego, quem era T capa, T lambda capa. T lambda capa era
dl d de lambda φ d kappa φ menos θ lambda kappa L. Se eu ter lambda kappa. Olha aí a parte antissimétrica do tensor de energia e momento, né? Então, se eu pegar esse termo aqui e subtrair desse aqui, né? Subtrair essas duas equações, esse termo aqui vai se cancelar, certo? E aqui eu vou produzir T kappa. Isso aqui é T lambda kappa menos T kappa lambda. Esse termo aqui vai ficar T lambda kappa menos T kappa lambda. Concorda comigo? É só escrever aquela equação lá. Para T lambda kappa, depois escrever aquela equação para T kappa lambda e subtrair uma da outra. Aqueles zetas se cancelam e fica isso aqui. Então, a gente está chegando numa equação, isso aqui. De qualquer maneira, aqui a gente já está tirando uma relação interessante. A gente está tirando uma relação que está dizendo para nós o seguinte: a parte antissimétrica do tensor de energia e momento, isso aqui tudo é igual a zero. Então, antes de tirar a lei de conservação, a gente já pode tirar uma informação que a gente estava buscando. Isso aqui é T lambda kappa menos T kappa lambda. Que é justamente o que? É duas vezes, a gente pode dizer isso aqui é duas vezes a parte antissimétrica de T lambda kappa. Que a parte antissimétrica de um tensor é definido para nós como sendo 1 meio de T lambda kappa menos T kappa lambda. 2 cancela com 2, dá isso aqui. Então isso aqui é duas vezes a parte antissimétrica do tensor de energia momento canônico. Isso aqui é igual a menos dmi. Olha só, derivada desse vezes a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Porque está do lado esquerdo, esses dois termos aqui se juntam, uma derivada com o lado de lá com sinalmente. Vai produzir aqui menos dmi de dl d dmi φ sigma kappa lambda φ. Então a gente já tirou, não é uma lei de conservação explícita ainda, a gente vai ter que transformar numa lei de conservação, mas já dá uma informação para nós. E justamente é o spin, se sigma é zero, se eu estou numa representação trivial do grupo de Lorentz, onde φ é escalar, os geradores são nulos. Então, esse cara aqui é que está dando contribuição para a parte antissimétrica, ela sai exatamente da matriz de spin. Kappa lambda lá, kappa lambda aqui. Então, o que a gente está mostrando é que toda a contribuição que dá antissimetria para o tensor de energia canônico, né, vem do tensor de spin. Isso aqui é justamente o setor de spin. Mas, claro, se eu pensar que isso aqui é um campo vetorial, eu tenho que pensar que isso aqui é uma alfa, isso aqui é sigma kappa lambda alfa beta, a beta. Quer dizer, pensar que essa matriz aqui é uma matriz que acopla esse tensor com esse índice com esse índice. Essa matriz aqui, ela vai pegar esse índice com esse índice. Está implícito, eu não estou colocando os elementos de matriz, estou só colocando a matriz de spin. Mas o que a gente está mostrando, então, é que isso aqui, a origem desse termo aqui, isso aqui é como se fosse uma densidade de spin. Quando eu vou ver que realmente vai sair uma lei de conservação aqui do tipo momento angular, e a gente vai ver que isso aqui, mas isso aqui já está dando ideia de que isso aqui é o spin do campo, que é aquilo que é responsável pela rotação de Lorentz no espaço dos campos, não no espaço de coordenadas, né? Então, estamos diante de uma
uma primeira informação. Então, estamos chegando àquela conclusão que a gente tinha constatado pelos exemplos, não sei, empiricamente. Tiramos do campo de Lorentz, né? Tiramos do campo de Dirac, deu, tinha uma parte antissimétrica. Tiramos do campo vetorial, tinha uma parte antissimétrica. Vocês vão tirar para o campo antissimétrico de rank 2 do Ramon. Calvo e Ramon tem uma parte antissimétrica. Então, a gente agora entende, não tem problema, cara. Tem spin, o campo está numa representação não trivial do grupo de Lorentz, então essa relação responde pela parte antissimétrica do tensor de energia momento. Vamos guardar essa relação, que ela é útil para nós. Agora, o que a gente tem que fazer é uma magiguinha. Vamos tentar transformar essa relação numa lei de conservação. Então, se vocês quiserem, no caso do campo, né, só lembrar que o campo que aparece com índice aqui, ele também vai aparecer, o mesmo campo vai aparecer com índice aqui. Claro que o índice daqui não é igual ao índice daqui. O índice daqui e o índice daqui estão ligados por essa matriz. Aqui é uma matriz no espaço dos campos, né? Poderiam pensar que isso aqui seria algo desse tipo, assim, como se fosse delídio psi, sei lá, alfa. Essa matriz aqui, alfa, beta. Isso a gente tinha que pensar. Esse aí que faz a matriz de spin. A matriz de spin acopla esse campo com esse campo. Mas só para lembrar vocês que não é necessário. Tá legal. Agora, vamos ver o seguinte. Aquele termo lá, se eu pegar essa coisa aqui, se eu pegar essa combinação aqui, é mi, kappa, lambda. Se eu pegar um termo desse tipo assim, vamos ver uma combinação assim. Esse tensor aqui, aquele tensor lá é conservado. A gente sabe que d kappa lambda é igual a zero. A gente sabe que a conservação aqui, o tensor que chega para nós, ele já chega conservado por causa da invariância translacional do espaço-tempo. Então, se a gente pegar essa combinação aqui, se eu pegasse esse objeto aqui, xmi d kappa lambda, né? Ou pegar essa combinação aqui, x kappa t e lambda, menos x mi t kappa lambda. Vamos pegar essa combinação aqui, certo? Tem que ser antissimétrico em kappa lambda, né? Pegando alguma coisa que quer acertar, vamos pegar x mi menos x lambda, isso é tmk. Então, vou pegando essa combinação aqui. Se eu tirar vou até botar esse mi assim. Se eu tirar o dmi dessa equação, o que é isso aqui? Então, claro, esse cara aqui vai me dar eta derivada de x kappa em relação a x mi, é o eta mi kappa. Vamos dar o d kappa lá. Depois, esse cara atuando aqui dá zero. Menos. Esse cara aqui vai ficar mi lambda menos t lambda kappa. E depois, esse cara atuando aqui dá zero. Então, a gente está diante de uma identidade que eu posso escrever essa combinação antissimétrica como sendo uma derivada. Certo? É só uma constatação. Então eu posso substituir esse lado, vou substituir isso aqui, não é óbvio, né? Mas é fácil, né? Substituir isso aqui por uma derivada. Ó, mas isso aqui a gente realmente, isso aqui eu vou chamar. Por quê? Porque eu penso lá, que o antissimétrico em lambda kappa. Então eu vou pegar uma combinação antissimétrica de lambda kappa e vou usar ao mesmo tempo a conservação da energia e momento. Então, isso. Tá, dois termos aqui, dois termos aqui. Derivada disso aqui é zero, derivada disso aqui é zero. Então fica isso aqui me dá aí, esse primeiro pedaço, e a derivada desse cara me dá isso. Então tá tudo, passa a
equação, vou deixar assim de lado. Então eu posso escrever o lado esquerdo dessa equação como dmi. E aí eu posso jogar aquilo para o lado direito. Então eu vou ter o seguinte, que dmi de xk t i lambda menos x lambda t i kappa mais L quer dizer, derivar em relação a esse índice embaixo se comporta como índice em cima. Nós já sabemos essa relação de covariância. Sigma kappa lambda phi igual a zero. Então agora sim, a invariância sob rotações me deu uma lei de conservação legítima. Tá aqui. Não é que eu tenha forjado, simplesmente eu pude reescrever, foi conveniente reescrever. E daí, então o que a gente está observando aqui, ó, isso aqui é energia e momento. Ó. X, T, menos produto vetorial entre a coordenada R e vetor P. Isso aqui tem um papel de energia e momento. Então isso aqui é uma versão covariante do momento angular orbital. E isso aqui é a rotação, a resposta do campo a uma rotação do espaço temporal, quer dizer, a parte do momento angular intrínseco. Então, a gente pode interpretar essa lei de conservação como a lei de conservação, chamar esse tensor de energia, ou esse tensor completo, como tensor de momento angular, chamar ele de vai manter o índice, sim, a lei de conservação é no índice μ, então ele pode chamar isso aí, como vamos ver, tem o orbital, a gente pode, a parte orbital mais a parte de espinha, a gente pode, inclusive, chamar isso aqui de J, né? Definido dessa forma, antissimétrico em capa lambda, então ele vai ser definido dessa forma, x capa T lambda menos x lambda T mi kappa mais conservação do momento angular total. Então, esse aí é o sistema, né? Esse campo total aí carrega o momento angular que é dado dessa forma. Bom, claro, vocês podem agora fazer isso aí para qualquer campo que vocês quiserem. Lembrando apenas, né? Se for o caso do Dirac, o lagrangiano do Dirac não depende da derivada de psi barrado. Então, no caso de Dirac, vai ficar dl d ti psi alfa sigma kappa lambda alfa beta psi beta. Lembrando que sigma kappa lambda, no caso de Dirac, né? Vou pegar só o tensor de espinho. Esse espinho é esse maiúsculo, né? Esse tensor aqui de espinho, só para poder escrever, né? S-mi. No caso de Dirac,
Quem vai ser o tensor do espinho, então? Mas só lembrar, eu vou ter que fazer isso aqui. DL, DMI, se alfa. Ele não tem derivado em relação a DMI se barrado. Aí eu vou colocar aqui o sigma capa lambda, alfa beta, claro, e aqui o psi beta. Então isso aqui é como a gente aplica essa expressão para o caso geral. Aí dá DL, D, DMI, psi alfa é I, psi barrado, gama mi, né? Alfa. Tudo isso aí, alfa. Sigma capa lambda é menos 1/4 do comutador de gama capa com gama lambda. Esse elemento aqui, isso aqui é uma matriz, alfa, beta, e aí aqui o psi beta. Então a gente pode agora juntar tirar os índices, né? Tá. Menos I sobre 4, que é 1 sobre 4 aqui. Tá? Menos I sobre 4. Então, esse é o tensor de spin. Quem já fez relatividade com torção, né, deve saber que isso aí está ligado, né, ao que é a torção, tem términos na gravitação, isso aí é torção. Está ligado? Né? Imagina que numa teoria, numa formulação que você tenha términos num espaço-tempo curvo, né? Então, essa combinação aqui, a gente acaba descobrindo que essa combinação aqui, se esses términos estão se propagando no espaço curvo, eles vão dar uma torção para esse espaço que é justamente o tensor de spin. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que isso aqui é o tensor de spin, do gado de tirar. Tá? E aí, para a gente concluir um pouquinho, eu não vou ficar até 18 horas, eu tenho que atender o pessoal aqui do curso. Vamos fazer uma coisinha aqui a mais, que é o que a gente vai poder fazer agora é o seguinte: nós descobrimos uma relação interessante, que é, quando eu escrevi que a relação que nós tínhamos é que a parte, nós tínhamos isso aqui, a parte antissimétrica, T capa lambda menos T lambda capa, vocês me corrijam aí, por favor, dava um sinal menos, não dava? DMI, justamente do tensor de spin, não era isso? É assim, vê se não era isso que a gente tinha. Do lado direito, não é isso mesmo? Parece menos dmi de dl, dmi phi, sigma capa lambda. É isso? Então, a gente está mostrando o seguinte, que, na verdade, a divergência do tensor de spin, né? O spin não é conservado. O tensor de spin sozinho não é conservado. Quem é conservado é J, o total. Mas a divergência do tensor de spin está ligado exatamente à parte antissimétrica do tensor de energia. Então, a gente tem essa relação aí. Bom, então, pensar o seguinte, a gente pode, né, construir essa relação aqui, vai ser a base para nós construirmos um outro tensor de energia e momento, que vai ser o tensor de energia e momento derivante de Rosenfeld. A ideia deles foi a seguinte: sabendo que aí eu tenho a densidade do spin, o que eles propõem é construir um tensor de energia e momento
que seja, esse termo aqui é uma divergência. Então, introduzir, construir um novo tensor de energia e momento que não perca a conservação. Tem que continuar a ser conservado, que ele dê a conservar, mas que possa ser simétrico. Então, a ideia foi usar qual é a fonte de antissimetria no tensor de energia e momento. É a divergência do tensor de spin. Então, a ideia é redefinir um tensor de energia e momento, né, novo, que dê a mesma energia, não mude o valor da energia, mas que simetrize o tensor. E a gente vai simetrizar as custas de modificar o tensor de energia e momento por isso aqui. Quer dizer, ele está vendo qual é a fonte da parte antissimétrica. Se eu conheço a fonte da parte antissimétrica, será que a ideia não seria nós jogarmos em cima do tensor de energia e momento algo desse tipo, né, que elimine a parte antissimétrica dele, mas quando a gente eliminar a parte antissimétrica dele, a gente vai estar eliminando por um termo de divergência. Tá? O que a gente vai querer que aconteça é que a derivada do novo tensor de energia e momento não perca, não continue sendo zero, ou seja, não podemos perder a conservação do tensor de energia e momento. Então a ideia vai ser essa aí agora. A gente vai ter que definir um novo tensor de energia e momento. Essa parte, vamos ver essa parte antissimétrica, e pegar o seguinte, a gente pega o tensor de energia e momento, escreve ele como sendo uma parte simétrica, mais uma parte antissimétrica. Uma parte antissimétrica dele é isso aí. Então, vamos botar TK falando e vamos dizer o seguinte. Esse meu tensor de energia e momento. TK falando derivada. O truquezinho que a gente vai ter que fazer vai ser esse, gerar, né, eu tenho a partir desse cara, quer dizer, eu vou ter que tirar a parte antissimétrica. Então, vamos querer fazer isso, vamos passar de um tensor TK falando para o tensor canônico. Então, vamos querer passar de um tensor Você. Opa, querida. Opa, apareceu a outra. A outra. Apareceu a filhinha do casal, a irmã